Permanecer significa viver, seguir em frente ou manter-se firmemente. Quando falamos em permanecer em Cristo, significa viver nele ou permanecer conectado a ele. Quando uma pessoa se torna um crente e é salva, ela é descrita como estando em Cristo, conforme passagens em Romanos 8, verso 1 e 2 Coríntios 5, verso 17. Isso significa que eles entraram em um relacionamento profundo com ele, um relacionamento inabalável e seguro. Na Bíblia, vemos que Jesus utiliza a metáfora de uma videira e seus ramos para ilustrar esse conceito. Ele é divino e nós somos os ramos. Para dar frutos e viver uma vida frutífera, devemos permanecer nele, tirando nosso sustento e força dele. Assim como um ramo não pode sobreviver ou dar frutos se estiver desconectado da videira, nossa vida espiritual prospera apenas quando permanecemos em Cristo. Essa permanência não é apenas um evento único, mas um processo contínuo de cultivar nosso relacionamento com Ele por meio da oração, da leitura da Bíblia e do seguimento de seus ensinamentos. Ao permanecermos em Cristo, encontramos paz, propósito e a garantia da vida eterna, pois Ele promete que ninguém pode arrancar seus seguidores de sua mão. João 10, versos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Permanecer em Cristo também envolve andar em obediência aos seus mandamentos e viver de acordo com sua vontade. Jesus enfatizou a importância de permanecer quando disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. João 15, verso 10. Isso mostra que permanecer é uma escolha ativa e intencional, uma rendição contínua de nossas vidas a Deus. Quando permanecemos em Cristo, começamos a experimentar uma transformação de dentro para fora. Nossos pensamentos, atitudes e ações começam a se alinhar com os dele, e nos tornamos mais semelhantes a Ele a cada dia. Esse processo de santificação ocorre à medida que permanecemos conectados a Cristo, dependendo de sua força para resistir ao pecado e amar os outros desinteressadamente. Além disso, permanecer em Cristo nos proporciona alimentação e proteção espiritual. Somos protegidos contra os ataques do inimigo quando permanecemos em sua presença e buscamos refúgio nele. Ao permanecermos em Cristo, somos preenchidos com sua alegria e amor que transbordam para as vidas daqueles ao nosso redor. Permanecer em Cristo não é apenas um dever religioso, mas uma fonte de verdadeiro cumprimento e contentamento, à medida que experimentamos a plenitude da vida que só pode ser encontrada nele. A verdade é que o diabo é poderoso. Não estou dizendo isso para glorificar o diabo de alguma forma, mas essa é a verdade. O diabo é um ser com uma quantidade tremenda de poder. Ele tem todo um exército demoníaco de espíritos malignos que trabalham sob sua autoridade. Existem potestades, há governantes das trevas deste mundo. Todos operam sob ele. Toda a maldade espiritual nos lugares celestiais está sob ele. Ele é um ser poderoso. O diabo não é alguém que você deve levar levianamente ou brincar. Ele vai envolvê-lo em mentiras e destruir cada aspecto da sua vida diante dos seus olhos. O diabo pode literalmente abrir as portas do inferno na vida de uma pessoa. A Bíblia nos diz claramente em João 10, verso 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele só vem para matar, só vem para destruir, só vem para roubar. Ele vai atacar você em sua vida pessoal e, em seguida, atacará sua riqueza e depois atacará sua saúde. Ele irá atrás de tudo o que é valioso para você. Veja o que ele fez com Jó em um dia. Ele tirou todos os filhos de Jó em um dia. Ele tirou toda a sua riqueza no mesmo dia. Ele tirou a saúde dele no mesmo dia. O diabo pode destruir uma vida a ponto de você nem mesmo saber o que é certo ou errado. A verdade é que o diabo não tem medo dos seres humanos, e isso é a verdade.
O diabo não tem medo de você, do seu nome, da sua riqueza ou do seu status. Satanás teme uma única pessoa, e essa pessoa é Deus Todo-Poderoso. Satanás teme aqueles que podem orar e clamar a Deus. Todo demônio do inferno, todo espírito maligno e impuro teme a Deus Todo-Poderoso. Tiago 2, verso 19. Até os demônios creem e tremem. Deus Todo-Poderoso é o ser eterno que todo demônio do inferno conhece e teme. Deus Todo-Poderoso, o ancião dos dias, o Criador dos céus e da terra, o arquiteto do universo, aquele em quem todas as coisas consistem. Deus Todo-Poderoso, aquele que é de eternidade a eternidade. Aquele a quem relâmpagos e trovões obedecem. Aquele a quem todos os inúmeros anjos do céu obedecem. Aquele a quem falou todas as coisas juntas. Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus Todo-Poderoso, o tudo-suficiente, o juiz de toda a terra. Senhor dos exércitos, o diabo teme as pessoas que podem invocar o nome do Senhor. Quem são essas pessoas que o diabo teme? São aqueles que não comprometem a palavra de Deus. O diabo teme aqueles que são dogmáticos sobre a palavra de Deus. O diabo teme aqueles que não ajustam a palavra de Deus para que ela se encaixe nas normas sociais. Isso é verdadeira fé. A verdadeira fé obedece à palavra de Deus, mesmo que o mundo inteiro desaprove. A verdadeira fé visa agradar a Deus e não aos homens. A verdadeira fé defende a justiça e a santidade. Isso é verdadeira fé. Vivemos em uma época em que o mundo tenta fazer você comprometer a palavra de Deus. E existem igrejas que comprometem a Bíblia e seus ensinamentos para que a igreja se torne mais amigável para os buscadores, em vez de ser amigável para Deus. Mas esta verdade antiga permanece verdadeira para indivíduos e igrejas. Você vai ofender a Deus e agradar ao mundo, ou você vai agradar a Deus e confrontar o mundo? Faça sua escolha hoje. Essas pessoas não recuam diante da palavra de Deus. Quando Deus diz que é A, eles aceitam assim e não torcem para que seja Z. Quando Deus diz que é vermelho, eles não dizem que é rosa. Eles fazem da palavra de Deus o padrão. Eles usam a palavra de Deus como guia diário. A palavra de Deus para essas pessoas é como um guia manual. Eles a usam para obter direção. Eles não seguem o mundo ou permitem que a sociedade afete sua bússola moral. Sua atitude de certo e errado é moldada pela palavra imutável de Deus. Eles aceitam a palavra de Deus como ela é. Eles consideram a palavra de Deus como uma instrução sobre como viver a vida perfeita que Deus quer que vivam. Eles não vão além da palavra de Deus apenas para se satisfazerem. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17 afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Satanás quer que você seja autossuficiente. A razão é que as pessoas autossuficientes nunca clamam a Deus, ou só clamam a Deus como último recurso. Mas existem aqueles que buscam o rosto do Senhor quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Existem aqueles que invocam o Senhor independentemente da situação em que se encontram. O diabo teme aqueles que estão convencidos de que são amados por Deus. Romanos 8, versos 38 e 39. Porque estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo Jesus, há apenas uma coisa que você deve fazer para ter essa vitória sobre o diabo, e isso é viver e crer nele. Quando falamos em viver em Cristo, significa que você deve aceitar tudo o que ele lhe dá. Você deve seguir todas as suas instruções. Você deve seguir os passos dele. Você deve andar e segui-lo. Jesus disse a mesma coisa em João 15, verso 4.
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O fruto que você trará quando estiver em Cristo é o fruto da vida. Você não pode viver se não estiver vivendo nele. Quando você permanece em Cristo, não há como você não acreditar nele. Você começará a fazer as coisas que ele pede que você faça. Você começará a seguir os passos dele. Quando você crê em Cristo, significa que você crê que ele morreu e venceu a morte, e ele tem a vitória sobre a morte. Se você aceitar isso e acreditar, você receberá essa vitória também. Você está vivendo em Cristo, você acredita nele e faz as coisas que ele mandou você fazer. Você não pode dizer que ama a Cristo e se recusar a fazer as coisas que ele pediu para você fazer. Se você não o ama, você não fará as coisas que ele pede a você. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, afirma: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está sempre procurando maneiras de nos desviar do nosso caminho de fé. Seu desejo é transformar as pessoas de Deus para si mesmo. O que exatamente o diabo quer em nossas vidas? Primeiro, o diabo quer que duvidemos de Deus. Ele deseja lançar uma sombra de dúvida sobre nossa fé e nos desviar do caminho que Deus escreveu para nós. Como a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, devemos estar atentos e proteger nossas mentes das mentiras e enganos do diabo. O diabo tenta nos afastar dos mandamentos de Deus e nos levar à tentação do pecado. Ele usa as mesmas táticas que usou com Eva no Éden. Ele questionou os mandamentos de Deus e tentou Eva a comer o fruto da árvore proibida. Da mesma forma, o diabo tenta questionar a verdade do ensinamento de Deus para nos tentar ao pecado. Ele quer que acreditemos que os mandamentos de Deus são muito difíceis de seguir e que deveríamos seguir nossos próprios desejos. Mas devemos lembrar que os mandamentos de Deus são para o nosso bem eterno e o pecado só leva à destruição e à morte. Ele também quer que duvidemos do amor de Deus por nós. Ele quer que acreditemos que Deus está distante e não se importa. Ele quer que nos sintamos sozinhos neste mundo e pensemos que devemos depender apenas de nós mesmos. Deus nos ama profundamente e sacrificialmente. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16 afirma: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já viu o trabalho de relações públicas negativo que o diabo faz com Deus? Ele faz parecer que Deus é apenas algum Deus distante e desinteressado em você, e que está esperando pelo dia em que finalmente o julgará. Mas esse não é o Deus. O Deus desta Bíblia, o Deus a quem servimos, é um Deus que ama e se importa. Ele cuida daqueles que são dele. Não servimos a um Deus morto, servimos a um Deus vivo. Moisés, Elias, Enoque, Jeremias, Isaías, Jó, Eliseu, Amós e todos os santos do Antigo Testamento serviram a um Deus vivo, e eles conheciam esse Deus vivo, e nós precisamos saber que também o servimos. Nunca duvide de Deus, nunca duvide de sua bondade, nunca duvide de sua misericórdia, nunca duvide do amor e da ternura de Deus, nunca duvide de sua fidelidade, nunca duvide da preocupação e do cuidado de Deus por sua vida. Se há uma coisa que esta vida e Satanás atacarão, é a sua fé. A Bíblia diz: combate o bom combate da fé. Podemos ter confiança em seu amor por nós e resistir às mentiras do diabo com essa verdade. 2. O diabo quer que duvidemos da Bíblia. O diabo tem tentado lançar dúvidas sobre a verdade da palavra de Deus desde o seu início. Ele tem usado ensinamentos falsos, interpretações falsas e doutrinas falsas para tentar afastar as pessoas da verdade da palavra de Deus.
Ele quer que acreditemos que a Bíblia é apenas uma coleção de mitos irrelevantes para hoje. Mas a verdade é que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça. Na geração e na época em que vivemos, há um ataque à Bíblia. Recentemente vi um programa discutindo se a Bíblia precisa ser modernizada para se adequar à sociedade atual. E é exatamente isso que o diabo quer. Ele é o Deus deste mundo. E como você pode ver no mundo em que vivemos, vivemos em um mundo onde o pecado não é mais considerado pecado aos olhos das pessoas. Vivemos em uma cultura que celebra abertamente o pecado. Uma cultura que está se tornando cada vez mais condescendente com o pecado. A Bíblia é um livro sobrenatural que contém a verdade da mensagem de Deus para a humanidade. A Bíblia não muda para nós, nós mudamos por causa da Bíblia. Não há nenhum livro na face da terra que tenha mudado as vidas de homens e mulheres como a Santa Bíblia. Que coisa maravilhosa aconteceu quando Deus disse a Moisés para escrever um livro. É um livro vivo que fala conosco hoje, assim como fez milhares de anos atrás. Ele tem o poder de mudar nossas vidas e nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. O diabo tem levantado falsos profetas e mestres que estão fazendo a Bíblia parecer irrelevante. Ele está tentando fazer a palavra de Deus parecer impotente e sem significado. Mas devemos resistir ao diabo e proteger nossas mentes de suas mentiras e enganos. Precisamos confiar na verdade da Bíblia e saber que ela é verdadeira e nunca muda. Também devemos fazer um esforço consciente para estudar a Bíblia e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. 3. O diabo quer que vivamos com medo. O diabo quer controlar nossas mentes e emoções e nos impedir de experimentar a paz e liberdade que Deus nos prometeu. Ele sabe que o medo pode nos impedir de confiar em Deus, de permanecer firmes no Evangelho e de experimentar a alegria e a plenitude que Deus deseja para nossas vidas. Ele quer que nos preocupemos com o futuro, temamos o fracasso, temamos a rejeição, temamos o desconhecido e temamos o mal. O diabo quer que acreditemos que não somos bons o suficiente, não somos fortes o suficiente e não somos dignos do amor e da graça de Deus. Mas a verdade é que Deus não quer que vivamos com medo. A Bíblia tem uma promessa para cada dia do ano, nos instruindo a não viver com medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, afirma: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus quer que vivamos em paz e liberdade. A Bíblia nos diz que não precisamos temer nada, porque Deus está conosco e nos protegerá. O Salmo 46, versículo 1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Podemos confiar na bondade de Deus e em seu amor por nós, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece incerto e assustador. Uma das melhores maneiras de superar o medo que o diabo tenta infligir em nossas vidas é focar nas promessas de Deus. Quando lemos a Bíblia e meditamos nas promessas de Deus, começamos a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Começamos a entender que Deus está no controle e nunca nos deixará ou nos abandonará. Josué, capítulo 1, versículo 9, afirma: não te ordenei, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Outra maneira de superar o medo é passar tempo em oração e adoração. Quando nos concentramos em Deus e em sua bondade, nossos medos começam a desaparecer. Começamos a experimentar paz em nossos corações e mentes, e somos cheios de alegria e esperança. Não estamos sozinhos em nossa luta contra o medo. A Bíblia nos diz que temos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade e do amor, vivendo dentro de nós. Ele nos dá força e coragem para enfrentar nossos medos. 4. O diabo quer nos desviar.
O diabo está constantemente trabalhando para nos desviar da verdade. Ele quer nos confundir e enganar, nos fazer seguir pelo caminho errado e nos separar de Deus. Ele sabe que quando somos desviados, somos menos eficazes em espalhar o Evangelho, menos propensos a experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus, e menos capazes de resistir aos seus planos malignos. O diabo usa falsos ensinamentos e falsas filosofias para nos desviar. Ele quer que acreditemos em coisas que não são verdadeiras, abracemos ideias que são contrárias à verdade e sejamos influenciados por líderes falsos que não estão alinhados com a vontade de Deus. Devemos estar alertas e proteger nossos corações contra esses falsos ensinamentos e filosofias. Devemos estudar a Bíblia, buscar a orientação do Espírito Santo e ser discernentes em nossas crenças e práticas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, afirma: examinai tudo, retende o bem. Não devemos aceitar cegamente tudo o que ouvimos. Devemos testar isso em relação à verdade da Bíblia. Outra maneira como o diabo quer nos desviar é através do pecado. Ele quer que sejamos escravizados por nossas paixões e desejos, cedamos à tentação e sejamos separados de Deus. Mas devemos resistir ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7 afirma: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Devemos resistir ao diabo e matar as coisas que pertencem à nossa natureza terrena. Devemos viver de acordo com o Espírito e não segundo a carne. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento para que não sejamos desviados pelas mentiras do diabo. Que possamos, em união, resistir às artimanhas do diabo, confiando na verdade inabalável da palavra de Deus. Que o temor não encontre morada em nossos corações, pois confiamos na promessa divina de que Ele está conosco em todos os momentos. Que ao meditarmos nas promessas de Deus, nossos medos se dissipem, dando lugar à paz e à alegria que só Ele pode proporcionar. Que permaneçamos vigilantes contra as falsidades do inimigo, testando tudo à luz da verdade bíblica. E que ao resistirmos ao diabo, vivamos uma vida que honra a Deus, caminhando no poder, no amor e na disciplina que Ele nos concede. Que a sabedoria e o entendimento divinos nos guiem, para que não sejamos desviados por mentiras, mas permaneçamos firmes na fé que vence o mundo. Até a próxima.